Vamos lá para a nossa primeira talk, então, da noite, sobre desenvolvimento iOS. Quais são os primeiros passos, o que a gente deve fazer, né? Alguns dados rápidos para vocês, para a gente não ficar muito apegado à estatística. Eu sei que se vocês estão todos aqui é porque realmente estão interessados no processo. Nós somos esse foi um dado divulgado na WWDC desse ano. Já chegamos na faixa aí de 800 milhões de iDevices vendidos no mundo inteiro. E você contar que é um mercado muito novo, a gente está falando de um mercado que começou aí no meados de 2007, né? Um mercado bastante novo, já estamos chegando aí a quase 1 bilhão de devices vendidos, né? E o interessante é isso, 130 milhões foram vendidos só em 2013, né? Então, vendidos para usuários novos Apple, usuários que nunca tiveram nada da Apple. Então, o crescimento está bem interessante nesse sentido, né? 93% das empresas que fazem parte da lista das empresas da Fortune 500, né, tem alguma estratégia iOS em ação, ou seja, elas estão fazendo alguma coisa para esse universo. Então, isso mostra a maturidade da plataforma já. 300 milhões de visitas por semana na App Store. Isso é um recorde incrível, né, em termos de venda de aplicativo, né? E só em 2013, que tamanho que é esse mercado? A gente sempre se pergunta. Que tamanho que é o mercado de aplicativo no mundo, na plataforma Apple, que é a maior em termos de volume financeiro? É um mercado de 10 bilhões de dólares só em 2013. Né? Isso é uma curva que está crescendo cada vez mais em termos de rentabilidade, né? E alguns dados trazendo agora para a realidade só brasileira, né? Não sei se vocês sabem, nosso mercado mobile é o quarto maior no mundo em termos de ativação de linhas e volume financeiro. 27%, nós tivemos um aumento de 27% na compra de smartphones só em 2013. Tá? Acho que nenhum outro setor cresce tanto quanto esse setor mobile no Brasil. 40%, ou seja, 4 em cada 10 usuários de internet, estou falando de internet de uma forma geral, internet de escada, internet DSL, de linha fixa, link, etc. 4 em cada 10 são usuários de 3G, 4G da rede móvel, né? Ou acesso à internet via smartphone ou tablet, né? E nós temos hoje no Brasil 127 milhões de usuários pendurados aí na rede 3G, 4G. Né? E esse aqui é um dado que me chamou muita atenção, por isso que eu coloquei ele aqui. Fizeram a pesquisa no seguinte sentido: o que você faz com o seu smartphone? Né? Muitos respondem: eu uso para rede social, eu uso para SMS, eu uso só como telefone, eu uso como câmera. 59% dos entrevistados disseram que usam o smartphone como aplicativo, né? Então, olha só que interessante, né? O uso principal do usuário é aplicativo. E o aplicativo quem desenvolve não é a Apple, né? Se a gente pegar o telefone mesmo, só com os aplicativos que vêm instalados, não é lá muita coisa. O telefone não teria tanta graça. O que faz realmente a coisa ser mágica são os aplicativos que nós, desenvolvedores, desenvolvemos, né? E essa estatística, né? 100% de interesse de vocês. Até por isso que vocês estão aí hoje para percorrer esse caminho, né? Vocês conhecem essa plataforma, tanto é que estão aqui interessados nela e a gente não precisa delongar tanto nesse detalhe, né? E a gente tem essa estrada aí, né? A grande pergunta que nós fazemos aí, né? Que é como a gente começa a percorrer essa estrada, né? Qual o tamanho dela? O que a gente vai encontrar aí no caminho, né? Primeiro lugar, em termos de equipamento, o que a gente precisa ter para poder ter um desenvolvimento para iDevice, um desenvolvimento sério? Você precisa de um Mac, né? Não adianta, já vi vários projetos aí na comunidade, tentar portar isso para Windows, etc. Gente, não funciona, não é o certo. O correto é você ter um Mac. Não precisa também ser um Mac de última geração, aquele MacBook Pro Retina, etc., que saiu aí. Não precisa disso tudo. Se você está começando, quer sentir o mercado primeiro, quer tentar colocar um primeiro aplicativo online, né? O modelo recomendado, aí, o modelo que a Apple coloca aí como mínimo, o Xcode novo, é o MacBook Pro 2007, inclusive. Inclusive, a gente conta ele a um preço
muito interessante aí no mercado, né? Um computador super barato hoje, né? E você precisa ter o Xcode, né, instalado aí para fazer todo o software, né? O Xcode é a IDE da Apple. Isso é um projeto que, inclusive, a própria Apple utiliza o Xcode para desenvolver seus próprios projetos internos. E ela investiu nisso e disponibilizou para a comunidade de desenvolvedores. Então, digamos assim, a gente está comendo a mesma comida de cachorro que eles comem, né? E é uma interface, quem conhece e trabalha diariamente com Xcode, sabe que é uma ferramenta muito completa, muito interessante e tem muita atenção da Apple dedicada em cima dela. Então, um ambiente realmente que eu particularmente gosto muito de desenvolver, né? Então, basicamente, é esse o mix necessário. E você precisa também ter uma conta registrada no portal desenvolvedor da Apple. Então, developer.apple.com, você entra lá, vai aparecer lá o formulário de membro. Esse formulário é gratuito, você não paga nada para participar dessa comunidade. Você consegue, basicamente, dar os primeiros passos só com essa arquitetura, gastando praticamente só o investimento do equipamento, né? Você vai rodar o seu código utilizando o simulador lá, que é parte do Xcode, vai fazer todo o teste, etc. E é um simulador que se aproxima muito do device real, né? Então, é uma excelente forma de começar isso, né? Porém, caso você queira rodar isso em devices de verdade, no seu iPad de verdade, no seu iPhone, você vai precisar aí pagar uma taxa anual de $99, né, se você quiser rodá-lo no seu device e quiser publicar o aplicativo na App Store. E por que eles cobram isso aí? Porque para você colocar esses aplicativos dentro do device do usuário, você precisa de uma assinatura eletrônica. E essa assinatura eletrônica que é a cara, né? E essa assinatura é anual. E vale a pena, do ponto de vista, até para quem está começando, para ter experiência ali do código rodando num device de verdade, em algo de verdade ali. E às vezes algumas coisas não funcionam tão bem no simulador, como por exemplo, apesar de poder simular, etc. GPS, por exemplo, no simulador a gente não tem sensor de proximidade, a gente não tem giroscópio, a gente não tem acelerômetro. Então são algumas coisas que o device real ali te dá uma noção interessante do que está acontecendo. E o que a gente precisa em termos assim de background aí, de conhecimento para começar a desenvolver para iOS? Isso aqui é tudo baseado em situações que eu vejo no meu dia a dia na empresa, que eu lidero um time de desenvolvedores, e esses são os requisitos, por exemplo, que a gente usa em contratações, né? Que fundação é essa? Em primeiro lugar, você precisa ter como desenvolvedor, ou como um futuro bom desenvolvedor iOS, né, você precisa ter uma boa orientação a objetos. Eu convidaria vocês a dar uma olhada nesses termos aqui. Se tem algum termo que vocês não são muito seguros, não entra no universo ainda, dá uma olhada nisso, sedimenta isso na cabeça de vocês, para vocês entrarem de cabeça no desenvolvimento iOS. Porque o ambiente, a linguagem de programação, tanto a antiga, que é o Objective-C, quanto a nova, é fortemente orientada a objeto, tá? Então, esses termos aqui devem ser naturais para vocês, tá? Um outro detalhe aqui também está com relação a padrões de projeto, em termos de fundação, né? Isso eu estou falando de padrões de projeto, como o Model View Controller, o famoso Model View Controller, padrão de projeto de notification, de delegation, né? São padrões de projeto que estão presentes em todo momento na plataforma, nos frameworks. E tem alguns até que eu coloquei um pouco mais apagados ali, mas que é importante conhecer, como singletons, padrões de projeto de factory, padrões de projeto de decorator. São padrões de projeto que ajudam muito no seu desenvolvimento, né? Isso é para você ser um programador iOS normal, disponível no mercado, um programador que consegue fazer seus aplicativos, etc. Agora,
existe o programador e existe aquele programador de classe mundial. É um programador que vai sair daqui e vai trabalhar num Facebook da vida, vai trabalhar na engenharia de uma Apple da vida, vai trabalhar numa Fortune 500 como líder de projeto. Na minha opinião, o que eu vejo que esse profissional de classe mundial tem ou precisa, né? Em primeiro lugar, uma forte sedimentação de algoritmo. É normal, eu vejo muito, tanto é que a gente está rodando uma pesquisa, eu estou vendo algumas respostas, eu vou falar da pesquisa de vocês mais para frente, na apresentação. Designers vindo para o mundo do desenvolvimento, eu vejo muito pessoas de outra área, como áreas médicas indo para o mundo do desenvolvimento, mas um programador iOS de nível global, aquele desenvolvedor realmente que está apto para desenvolver qualquer projeto, tem que ter uma forte algoritmo, uma base algorítmica muito forte, né? Tem que saber o que é um Big O, tem que saber o que é uma árvore binária, uma linked list, né? Tem que trabalhar bem com grafo, né? Saber qual que é um algoritmo interessante para fazer determinada ordenação, né? Saber o que é um problema NP completo, incompleto, né? São termos que a gente vê aí mundo afora. Principalmente nessas empresas de desenvolvimento, em processos de entrevista, processos de entrevistas de emprego, a maior parte da entrevista não é nem no desenvolvimento iOS em si, é em cima desses termos aqui, né? Porque quem tem uma forte base algorítmica consegue, com facilidade, aprender uma nova linguagem, né? E eu vejo muito presente também bons fundamentos de User Interface e User Experience, né? Afinal de contas, nós somos desenvolvedores Apple, né? A gente cuida do usuário, a gente quer que o usuário use a melhor ferramenta que ele pode. Não são como outras ferramentas aí, não vamos nem citar nome, que o pessoal faz app de qualquer jeito e publica em 15 segundos a solução, enfim. Mas eu não vou nem entrar tanto em detalhe em User Experience, que a gente tem uma toca aqui na sequência que vai entrar bastante em detalhe aí com relação a isso. E principalmente, gente, o desenvolvedor iOS de nível global, um bom desenvolvedor iOS, tem um usuário como centro, né? Tem um usuário como centro da atuação como toda. O aplicativo de vocês vai parar na mão de crianças, né? O aplicativo de vocês vai parar na mão de idosos, né? Olha que coisa mais interessante, né? Por exemplo, eu uso muito, minha beta tester favorita é minha sogra e minha filha, né? Minha sogra nunca mexeu no computador na vida, nós demos um iPad para ela o ano passado, e hoje eu estou quase tomando o iPad dela, porque assim, viciou. Né? É o dia inteiro, troca mensagem, manda iMessage para mim o dia inteiro, sabe mexer em e-mail, olha as receitas dela, tem os joguinhos, enfim, passa muito tempo lá. Então, olha que interessante, é um computador para as massas, né? Então, você não vai pegar um aplicativo seu e deixar uma tela feia, uma tela difícil para esse tipo de usuário usar. Você vai querer caprichar nisso aí, né? E aqui que está a beleza da plataforma como um todo, né? Eu vejo muita criança, né? Quem nunca foi nessas lojas onde vendem iPad, aqui até no shopping, inclusive a gente tem uma loja também, e vê crianças pequenininhas, mal sabem falar, mas está lá com o device na mão, utilizando, né? Pessoas portadoras de necessidades especiais também, né? São grandes utilizadores disso aqui, inclusive até esses equipamentos fazem parte do processo de recuperação delas, né? Cada vez mais um uso mais intensivo em negócios também. Então, e usuários de uma forma geral, né? Então, ter atenção com o usuário é um negócio bastante importante, algo que a gente vê. Se você tiver um carinho pelo usuário, né, de uma forma que seu app vai se tornar mágico, algo diferente para ele, você com certeza está indo para um caminho de sucesso aí, né? Outra pergunta que me fazem muito também em quanto tempo eu serei um programador pleno, né? iOS pleno? Pois não. Não. Okay. Quanto tempo você é um programador pleno, né? Isso aqui é baseado em opiniões minha pessoal e que eu tenho visto com desenvolvedores de uma forma geral, né? O tempo é aproximadamente 2 anos a curva de aprendizagem, para você sair de um nível que você não sabe nada, né? Só pegou no iPhone como usuário, até o momento que você está fazendo projetos assim de
de grande importância, né? Conhecendo bem a plataforma. Então, 2 anos é lógico que varia de pessoa para pessoa, de tempo que você vai dedicar para o estudo, etc. Mas eu vejo que um grau de maturidade você consegue adquirir, você consegue desenvolver com a cabeça pensando nesses frameworks, desenvolver projetos pensando na forma que o device trabalha a partir de 2 anos. Pelo menos comigo foi assim. Tenho contato com as APIs do iOS desde o momento que elas saíram, mas eu fui publicar meu primeiro aplicativo de fato, né, um aplicativo que eu tive orgulho dele, só no finalzinho de 2009 e início de 2010. Então foi mais ou menos essa data também que eu levei para fazer um aplicativo que realmente eu mergulhasse dele, né? Muita gente me pergunta também, livro, né? Que livro que eu compro? O que eu faço em termos de literatura, etc., né? Lógico que livros ajudam, mas o ritmo de inovação da Apple, ele inibe um pouco o mercado editorial. Se vocês pararem para perceber, o ciclo de vida da Apple é mais ou menos 1 ano, né? E as editoras não conseguem escrever um livro dentro de um prazo de 1 ano, né? Então é muito comum você pegar livros ali que está te ensinando, por exemplo, a fazer gerenciamento de memória manual, que é algo que acabou desde a versão do iOS 5, né? Ou está te dando uma instrução de como é que você faz algo no Xcode que lá já foi abolido, já mudou há muito tempo. Então, às vezes, o aprendizado por livro eu vejo que é um pouco frustrante, né, desse ponto de vista. Mas, com certeza, tem algumas literaturas bem interessantes também. Eu posso recomendar algumas, com certeza. Esse aqui foi um dos meus primeiros livros de iOS. É um livro muito bom, feito pelo pessoal do Big Nerd Ranch, que é uma das grandes referências em educação para desenvolvimento Apple, né, do Aaron Hyogas e de alguns coautores, aí, o John Conway e o Christian. Muito bom o livro, interessante, eu recomendo, né? Inclusive, eles estão soltando uma versão atualizada agora para Swift também. Porém, aqui lá em inglês. Esse aqui já é em português, eu tenho ele também, né, criando aplicativos para iPhone e iPad, eu conheço o autor. Interessante o livro, mas como a gente não está aqui para vender nada para seu ninguém, ele tem alguns aspectos frustrantes, como, por exemplo, vários passos que ele te dá para fazer os exercícios são coisas que já não existem mais, ou já não são mais praticadas pela Apple, porque a Apple renova muito rápido e eles não conseguem, e natural, escrever um livro a cada 6 meses para durar aí 4 meses de venda só e na sequência a tecnologia ser toda substituída novamente. Mas é um livro interessante. Mas isso aqui, a documentação oficial, eu não conheço um programador iOS bom, ou pelo menos os que eu conheço, tem a documentação sempre aberta ali, paralela ao Xcode. Sempre, né? Essa documentação está lá aberta, porque ela é muito fácil de ser acessada. Quando a gente entrar no exemplo prático aqui, eu vou fazer algumas consultas rápidas na documentação para vocês verem, né? Um outro detalhe também, tem um livro de Swift aí, oficial, ele é gratuito, qualquer um pode baixar na eBook Store, né? É um livro muito bom, tá? E eles conseguem atualizar bem rapidamente o Swift, se vocês estão acompanhando. Praticamente a cada vez que sai um beta, muita coisa está mudando na linguagem. Eu estou vendo que o livro está acompanhando bem isso aí. Então é uma forma interessante de ficar a par aí da tecnologia com esse material oficial da Apple. E sem dúvida, esse aqui é uma das fontes minhas preferidas. Sempre quando tem disponível esses vídeos da WWDC, eu praticamente mastigo todos eles assim, numa velocidade incrível. Uns têm livro de cabeceira, eu tenho os vídeos da WWDC de cabeceira, então assisto todos e são fontes incríveis de aprendizado. Então devorem esse material aí também, que é sempre muito bom, né? Outra pergunta que me fazem: Objective-C ou Swift? Estou começando, qual que eu vou, né? A minha resposta é baseada em opinião pessoal, e eu vou explicar o porquê. Minha opinião é que vocês devem aprender os dois. Por quê? Porque Swift, para começar, é muito novo, né? A linguagem está mudando muito, né? Então, se você hoje, nesse momento, for começar a desenvolver para iOS, eu acho difícil você não esbarrar em Objective-C em algum momento, né? E você, não sabendo o Objective-C, você vai ficar olhando para aquele código e falar, poxa, o que é isso, né? Então, nesse momento, pode ser que isso mude, a gente faça essa talk de novo daqui a alguns anos, e eu falo, não, vamos em Swift. Mas hoje, nesse momento, eu não considero um desenvolvedor iOS bom, um desenvolvedor pleno, que não tem um domínio
das duas linguagens, ou pelo menos um bom domínio do Objective-C e de olho no Swift, né? E a Apple também, a gente conversando, nós participamos da WWDC esse ano, lá eles disponibilizam os laboratórios de Swift lá para nós, e conversando com engenheiros da turma de Swift lá, eles falaram, não existe nem plano aqui para a gente acabar com o Objective-C, né? Isso não está nem nos planos da empresa ainda, e com certeza deve ficar por um bom tempo aí. É lógico que a tendência é migrar para o Swift eventualmente, mas hoje, falando para vocês, as duas linguagens são muito importantes. Tá? E fluxo de estudo? O que você deve estudar? Como deveria ser a sequência? Né? Essa aqui foi uma sequência que eu utilizei muito na época que eu estava aprendendo. Né? Em primeiro lugar, eu acho fundamental a gente conhecer a ferramenta que a gente está trabalhando. Né? Se a gente não sabe usar uma chave de fenda, a gente não sabe usar um martelo, não sabe usar um prego, como é que a gente vai construir alguma coisa? Então, conhecer essas ferramentas é importante. Né? Ter uma boa fluidez na linguagem também, seja ela Objective-C ou Swift ou as duas, né? Conhecer o que você está fazendo, saber o que é um array, como é que você constrói um array dentro do Objective-C, saber o que é um dicionário lá dentro, como é que você monta algum tipo de coleção, a diferença das coleções, como é que você manda uma mensagem, como é que você instancia um objeto, você cria uma classe, são coisas que você tem que dominar na linguagem. Então, antes de qualquer coisa, aprender a fazer um Hello World no iPhone, etc., minha sugestão, foque na linguagem, né? Faça um Hello World só em Objective-C no console ali mesmo do Mac, né? Ou no console ali mesmo do Xcode, antes de você se aventurar nas janelas e nos frameworks. Né? Aprendeu, ter uma boa noção da linguagem, é hora de entrar com Foundation. O que é o Foundation? Né? É o conjunto de classes desenvolvido para a Apple que estão lá os dicionários, estão os arrays, que estão os tipos fundamentais ali para você construir em cima da linguagem, né? E como parte, inclusive, do Foundation, tem os blocos também. É difícil hoje você pegar um framework da Apple que não utiliza blocos. Quem é familiar com o JavaScript, por exemplo, são os completions, ou os lambdas, né? Aquele bloco que geralmente é executado, você passa um bloco de código como sendo um objeto em si e trata. Isso é muito comum, tanto em Objective-C quanto em Swift, que é chamado de closure também. Né? Está dominada essa parte fundamental, né? É hora de entrar em coisas mais específicas, né? Principalmente num monstro aí que a gente chama de UIKit, que é onde, na minha opinião, está a força do iPhone, né? Que é ali que estão os view controllers, as views, né? Os storyboards, as tabelas, né? Os scrolls, né? Os botões, os sliders, praticamente todos os elementos que você vê na tela do iPhone deriva disso aqui, deriva desse UIKit, né? UIKit, sempre que você vê esse prefixo UI dentro da plataforma de desenvolvimento da Apple, se refere a dispositivos touch, ou Cocoa Touch. Geralmente, o UIKit equivalente na plataforma Mac, para desenvolvimento para Mac, é AppKit. Né? Então, é importante ver essa diferença. Né? Dominou o UIKit, aí sim eu começaria a me aventar nos frameworks da linguagem como um todo, que é entrando em Cordeira, um framework belíssimo de persistência ou banco de dados, né, dentro da plataforma Apple, Core Location, que está ligado à questão de aquisição de referenciais geográficos, o uso do rádio ali para pegar coordenadas geográficas, altitude, etc. iBeacons, quem foi em talks anteriores do Cocoa Heads Goiânia, a gente fez uma talk só sobre isso. O iBeacon, por exemplo, está dentro do Core Location. Core Motion, que está relacionado ao giroscópio, acelerômetro, a posição do aparelho, né, na mão do usuário, etc. Né? A parte de mapas, MapKit. Né? E também algo que está cada vez mais presente, a cada release do iOS está cada vez mais presente o iCloud, né? Que é o hub na nuvem. Né? Quem pretende ir para o caminho de jogos, aí, tem alguns frameworks que são fantásticos, né? Como, por exemplo, Game Center, SpriteKit, para jogos em 2D, o SpriteKit 3D, que é novo agora, no iOS 8, né? O Metal, que é a nova plataforma 3D equivalente ao OpenGL, né? Game Controllers, enfim, tem uma série de frameworks interessantes aí para quem quer criar jogos bem interessantes. Né? Chega de falar, vamos colocar um pouco a mão em código? Acho interessante assim para... eu costumo dizer,
mesmo que a gente não saiba nada, só de olhar como é que faz, olhar alguém fazendo alguma coisa, a gente já pega muito, abstrai muito como é que as coisas funcionam. Meu objetivo com esse demo, gente, eu não quero ensinar vocês, quem não sabe nada de desenvolvimento iOS, eu não quero ensinar vocês a programar, que são um caminho que vocês têm que percorrer. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é como é o fluxo, né? E esse fluxo é usado para criar tanto esse app pequenininho quanto um app gigante, né? O fluxo é mais ou menos o mesmo que a gente vai seguir, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês o que a gente vai criar. Só de alguém ver essas estrelinhas, essas letrinhas caindo, já imagina o tema do talk. Esse é um app que eu gosto muito de ilustrar com situações reais. Vamos pegar algo assim, algo real, vamos imaginar um cenário, vamos tentar desenvolver um demo em cima. Eu acho os Hello Worlds que geralmente as pessoas fazem muito chato, né? Eu gosto de criar um contexto interessante para a gente fazer algo legal, né? Isso é um negócio muito importante também, até como desenvolvedor. Faça coisas que você se importe por elas, né? Que você tenha carinho por elas. Que aí está o principal pontapé para você criar um aplicativo fantástico, né? Um aplicativo digno e de prêmio, né? Esse app, eu estou chamando ele de Pilulose. Vocês não têm ideia o tanto que eu errei escrever isso aí. Pilulose. Alguém aqui nunca assistiu Matrix? Nunca assistiu ou não conhece? Todo mundo viu, então acho que vocês vão familiarizar bem que eu vou mostrar. O que é o Pilulose? Ele é um app que é baseado nessa cena. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Follow me. Eu acho essa cena fantástica. Se eu pudesse... escolhe uma cena do cinema. Essa aqui, para mim, é a minha favorita. Eu acho que, fazendo essa apresentação, eu assisti mais isso aqui do que a própria apresentação em si. Então, o app que nós vamos fazer é mais ou menos uma reprodução dessa cena aqui, em termos assim, do que aconteceu nela, né? Por isso chama pilulose, né? Escolha da pílula, né? Então, aqui tem um pequeno demo, como é que vai ser. O usuário vai clicar lá no app do Pilulose, vai aparecer o Morpheus aí, meio em background aí. Vai digitar o nome. A pessoa vai lá e digita um nome qualquer, né? Severino, por exemplo, né? Dá OK. Aí vai pedir, escolha sua pílula, a vermelha ou a azul. Aí você toca na mão, se você escolher a pílula azul, né? Severino, você é o cara. Aí você digita lá seu nome de novo, Severino. Se você escolher a outra pílula, a pílula azul, que é a pílula que o Cypher escolheu, né? Severino, você é o traíra. Enfim, um exemplozinho legal, contextualizado para a gente desenvolver. Vamos lá? Oi? Os e-mails são. Só em termos de fluxo de objetos, como te falei, o MVC é um negócio muito importante no desenvolvimento iOS. Se você não entender MVC, isso não for comum para você, você vai falhar no desenvolvimento iOS e vai falhar muito rápido, porque tudo segue essa arquitetura. E após alguns anos de desenvolvimento, eu posso dizer para vocês com segurança, desenvolver para iOS é colocar as coisas no campo certo, né? Saber o que é um model, colocar o model no model, colocar o view controller no view controller, as views nas views, e não confundir esse diagrama, né? Então, que a gente vai ter lá? A gente tem um objeto
UI Navigation Controller, né? O que é o Navigation Controller? Vocês viram lá quando eu escolho a pílula, eu caio na outra tela, falando, você é o traíra, ou você é o cara, né? O que leva uma tela para outra é o que a gente chama de UI Navigation Controller, é a parte do UI Kit. Por quê? Prefixo UI. Tudo pertencente ao UI Kit começa com UI, né? O UI Navigation Controller vai ter uma tela inicial, que é a tela que eu estou chamando Morpheus View Controller, né? E o Morpheus View Controller é o controlador, e ele tem acesso às views. As views é como se fossem os soldadinhos do View Controller. Por isso chama View Controller, controlador de views, né? Lá eu tenho as views, que é a imagem do Morpheus, as duas pílulas, que são os botões, o texto lá que pede lá para você digitar seu nome, ou escolha a sua pílula, e a caixa de texto, onde efetivamente você digita, né? E do outro lado, eu tenho uma segunda View Controller, que a gente está chamando de Escolha View Controller, onde ela tem lá, ela controla um View e um Model. Model é o que a classe é em si, né? O que ela representa em termos de dados. Aqui a gente só tem um nome, porque é o nome que eu uso para colocar lá. Severino, você é o cara, né? Ou fulano, você é o cara. Ou nome, você é o cara, né? E eu tenho as views também com relação que estão dentro da escolha View Controller, que é a foto de um dos caras e os dois textos, né? Um texto é o nome que você vai colocar, e o outro texto é o complemento dele lá, né? Então, em termos de fluxo, o usuário vai lá, digita Severino, né? Isso, o controlador é responsável por tratar essa informação. Ele passa isso para outro View Controller, que por sua vez muda o valor lá do model, do nome, que por sua vez altera lá a interface. Tá claro o fluxo? É mais ou menos isso que nós vamos montar. E quando está tudo pronto, o Navigation Controller só aponta para outra e a outra tela aparece montadinha para o usuário. Então vamos lá. Eu abri o Xcode aqui embaixo, aqui eu estou usando o Xcode da versão beta, tá? O último beta que saiu é o beta 6. Vocês podem baixar gratuitamente, como eu disse. Eu vou começar um projeto do zero aqui, tá? Como se nada tivesse feito. Vamos criar um projeto novo. Então, abrir o Xcode, create a new Xcode project. Ele vai me perguntar que tipo de aplicação que eu quero, se é iOS, se é OS X. Eu vou começar simples aqui, vou no mais simples. O nome do produto, vamos ver se eu não escrevo errado, Pilulose, ok. Nome da organização, só mesmo para documentação do código, Cocoa Heads Goiânia. Pede um identificador único, e se o projeto, isso é novo no Xcode novo, se o projeto é em Swift ou em Objective-C. Vamos fazer ele em Objective-C, só para... A gente está falando muito Swift ultimamente, vamos voltar um pouco para as origens. Fazendo Objective-C, que tipo de device que eu quero fazer, se é iPad, iPhone ou um universal, e se eu quero usar o Core Data ou não. Como a gente não vai usar nenhuma persistência aqui, o foco nosso não é banco de dados, é só concluir esse exemplo, eu vou desmarcar que a gente não vai usar Core Data e vou fazer um aplicativo para iPhone. Tá? Vai pedir onde que eu quero que coloque, eu vou colocar no meu desktop, vai ser minha pasta. Tá? E aqui eu tenho meu projeto pronto para rodar, tanto é que se eu clicar aqui em rodar, executar, o que vai acontecer? Ele vai executar o simulador para mim e vai abrir o simulador aqui no canto. Vai rodar o aplicativo e vai me dar uma tela em branca, né? O aplicativo não tem nada, mas eu tenho um aplicativo que não faz nada. Vamos lá então, vamos começar a construir. Geralmente eu gosto de organizar um pouco, eu não gosto muito desse modelo, esse template que ele me dá aqui, eu gosto de organizar um pouco as coisas para criar um pouco de padrão. Esse aqui é a pasta onde tem as imagens. Esse aqui é o storyboard. O storyboard é mais ou menos aquele fluxo. Vocês vão ver que toda a parte visual é feita aqui dentro. Então, vocês vão ver uma semelhança entre isso aqui que eu vou construir rapidamente aqui e... Deixa eu só pegar a tela aqui para vocês voltarem a entender isso. E esses diagramas aqui que nós criamos. Vão ver que vai ficar bem parecido. Tá? Como eu mexo muito nesse arquivo, geralmente eu coloco ele aqui em cima. App Delegate são os pontos de entradas, é o ponto de entrada do meu programa. Hoje, muito raro a gente precisar mexer alguma coisa aqui, né, do que antigamente no iOS 3, por exemplo, que toda hora a gente precisava ficar recorrendo aqui dentro. E eu tenho uma View Controller básica aqui, que são meus objetos, né, que ele criou. Aquela view branca, na verdade, está vindo dessa classe aqui, View Controller.
Eu não vou usá-lo nesse momento, mas por enquanto eu vou deixar aqui. Eu só vou arrastar alguns objetos aqui, como as imagens que eu vou utilizar, para a gente ter algum material para trabalhar. Então já tem essas imagens prontas, geralmente o seu designer vai te passar isso aí, ou você vai se aventurar a criar, enfim. Já tem essas imagens prontas aqui. Então tem todas que eu preciso. E o iPhone, o padrão de imagens é o padrão X para aquelas telas que não são de alta resolução, e o padrão 2X, que são para as telas de altíssima resolução, né, com as Retina displays, né. Só para ficar legal, eu já vou fazer o setup dos ícones aqui. Se vocês verem no simulador, o meu ícone é esse ícone branco feio aqui, né. E só de eu arrastar algumas coisas aqui já fica legal. Já vai começar a tomar um corpo. Só remover eles aqui. Ele pede esses ícones em determinadas resoluções. Então esse aqui é o de 29. Esse aqui é o 40. Esse aqui é o 60. Posso apagar isso aqui. Quando a gente executar aqui, olha só. Eu continuo tendo o aplicativo em branco, porém, se a gente checar ali como é que ficou o ícone, ele já está começando a tomar uma forminha, ok? Vamos começar a dar vida para esse cara aqui. Eu vou importar aqui também duas classes duas classes que faz aquele processo. Eu vou percorrer o código só para não entediar vocês aí com digitação, então, para a gente ser mais objetivo e caminhar um pouco mais rápido. Importando essas classes aqui, então nós vamos trabalhar basicamente em cima delas, né? E eu vou começar a montagem aqui. Enquanto eu vou montando, a gente vai discutindo um pouco essas classes aí. Então, primeira coisa, se a gente olhar para aquele diagrama nosso lá, eu tenho que criar esse controlador, porque se eu não tiver o controlador, como é que eu vou de uma tela para outra, né? Eu vou ficar só na parte da pílula, ou então só na parte da escolha. O aplicativo vai ficar um pouco chato, a gente não vai cumprir nosso objetivo. Então eu tenho que criar um controlador, só fazendo um pouco mais de espaço na tela, que tem várias formas que pode ser feito isso, tem uns macetes aqui que a gente vai aprendendo. O menu editor, você seleciona a view que você está trabalhando, editor, embed in navigation controller, que ele vai fazer? Ele vai criar a estrutura lá para você. Então agora eu tenho o navigation controller e eu estou apontando para uma classe. Aí é exatamente essa seta aqui que eu estou criando, né? Navigation controller está aportando para Morpheus View Controller. O que a Morpheus View Controller vai ter? Ela vai ter a foto do Morpheus lá, com as pílulas, né? E o restante da interface. Então vamos indicar que isso aqui é a Morpheus View Controller. E vamos começar a dar a cara para essa view aqui. Então, se vocês se lembram bem do desenho dela, ela tem um fundo escuro, ela é preta. Eu tenho umas imagens lá, que é a imagem do Morpheus. Então, se eu importei as imagens, tem aqui Morpheus. Então, tem mais ou menos ele nessa posição. Eu vou indicando para a classe, o que é isso aqui? Isso aqui é a imagem do Morpheus, então ele já sabe que ele tem que trabalhar. Eu tenho que colocar também os dois botões lá para representar a mão dele, né? Porque o usuário final vai clicar naquilo lá. Então esse aqui é o botão básico do iOS. Só que o nosso botão não vai ter escrito, ele vai ter a mão do Morpheus, né? Mão direita. Deixa mais ou menos uma posição para ela. Posso copiar e colar. Mão esquerda. Mais ou menos posiciona a mão deles aqui. Designer, tá mais ou menos na posição correta? UI tá boa? É? Ok. O que mais que eu preciso colocar aqui? Eu preciso colocar... Primeiro vamos indicar para nossa classe o que é o que. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou indicando quais são esses elementos aqui para minha classe trabalhar. Então, essa aqui é a mão esquerda.
Essa aqui é a mão direita. Então já sabe o que é o que aqui. Eu tenho que colocar aqui também aquele texto. Que inicialmente ele aparece lá, digite, informe seu nome. Vou fazer ele um pouquinho maior. Então tá lá. E eu preciso da caixa também para o usuário digitar. Vamos fazer ela mais ou menos, subir esse aqui um pouquinho mais. Coerente? Que a gente tinha inicialmente. Vamos só indicar para a nossa classe o que é o que, porque afinal isso aqui vai ser manipulado. Então tem que falar para ela o que é o que. Ou for para dentro da classe lá, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu tenho mais ou menos já o que a gente pretende. Se a gente rodar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó, alguma coisa já está acontecendo, só que o Morpheus está lá no canto. Por quê? Isso é um padrão novo do Xcode. Que você usa um storyboard só para ter objeto, para ter apps, tanto para iPhone quanto para iPad. Então, a gente usa algo para exatamente ajudar a gente nessa construção da UI, para servir tecnicamente para qualquer tela, que é um negócio chamado Auto Layout, que eu informo as posições relativas das coisas. Por exemplo, o Morpheus, eu sei que ele sempre vai ficar centralizado na tela, independente do tamanho do device. Então, eu faço isso aqui, eu quero que ele fique centralizado horizontalmente, eu quero que ele fique uma certa distância do topo, ok? Só de eu ter feito isso, olha como é que vai ficar a posição do Morpheus agora. Tá bem clarinho, porque minha classe ele está fazendo isso para ele ficar mais com cara de mal, porque meu UI quer que o cara digite o nome, não quer muita distração ali, então ele dá uma suavizada ali no canal alfa dele. Mas note o seguinte, qual é o seu alguma coisa, o texto, a mão sumiu, então a gente tem que aplicar também o que a gente chama de auto layout para esses caras aqui também. Então eu sempre informo a posição relativa deles, eu quero que esse informe, o seu nome, essa label aqui fica centralizada sempre com o Morpheus e sempre a essa distância vertical dele. Eu quero que essa caixa central aqui fique a uma certa distância aqui da label central. Eu quero que ela, por exemplo, ocupe uma determinada, tenha um determinado tamanho fixo, ou eu posso colocar esse tamanho relativo, então vamos fixar aqui o tamanho dela. E eu quero que ele sempre fique centralizado também com relação ao Morpheus. A mão é a mesma coisa. Eu crio aqui um espaçamento horizontal dela, espaçamento vertical dela. Basicamente o que a gente está fazendo aqui é criando um aplicativo que a gente chama de universal. Basicamente um pouco de trabalho aqui, eu faria esse aplicativo nosso de iPhone ser portado para o iPad. Vamos rodar, vamos ver o que está virando aqui nossa tela. Qual é o seu nome? Já melhorou. Severino. Escolha seu pílula. Tá legal, não tá? Mais ou menos o que a gente quer, né? Só que eu clico aqui e a mão não está acontecendo nada ainda. Então, os detalhes também. Estou achando essa caixa muito branca. Vamos dar uma mexidinha nela. Tem algumas propriedades aqui que você pode mexer com cor. Note que até agora, assim, eu basicamente não toquei em código. Estou fazendo isso tudo em cliques. Antigamente tinha que fazer isso aqui na mão. Muita coisa aqui era feita à mão. Então, imagina o tamanho dos códigos que ficavam, né? Então, essa aqui é basicamente minha view do Morpheus. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar minha segunda view, que é a view da escolha. Essa aqui é a view da escolha. E como é que o usuário vai chegar lá? Ele vai clicar no botão, em algum botão, e esse botão vai levá-lo para algum lugar. Então, eu posso criar caminhos aqui diferentes. Eu posso criar caminhos diferentes aqui para as ações. Então, vou criar
dois caminhos diferentes aqui. Um vai apontar para a pílula vermelha, o outro para a pílula azul. Estão acompanhando? Eu vou dar a esses caminhos nomes, só pegar dentro da nossa classe aqui os nomes certinhos, para ele saber o que ele está escolhendo. Na verdade, nem precisa, mas vamos dar uns nomes para ele aqui. Esse aqui é o caminho, como é que eu sei qual que é? Que ele está mostrando aqui a origem, né? Então, por exemplo, vamos chamar esse aqui de vermelho. E esses caminhos, eles têm um certo padrão no nome. Esse aqui vem do inglês segue, que significa caminho. Então, geralmente, a gente chama esse aqui de alguma coisa segue, para a gente saber o que a gente está trabalhando. Esse aqui, azul segue. Então, vamos criar esses caras aqui. Esse aqui do vermelho vai apresentar a foto do Neil, não era? Esse aqui é uma biblioteca dos elementos do UIKit, tá, gente? Só dando um scroll aqui rápido com vocês. Esse aqui tem tudo que faz parte do UIKit e de outras views também do sistema. Então, tabelas, imagens, navegações web, parte de texto, parte de scroll. Olha o tanto de elemento que a gente tem aqui, interessante para trabalhar, né? Geralmente eu gosto de fazer isso usando essa caixa de busca para não ficar rolando toda hora. Por exemplo, eu quero uma imagem, então eu já sei que é uma UI Image View, eu já arrasto ela para cá, né? Vamos selecionar aqui a foto do Neil. Neil tá gordo, emagreceu. Pelo que eu me lembro, na especificação que o designer me passou, ele fica mais ou menos nessa posição, ou seja, sempre alinhado aqui. Vamos então criar isso aqui, fixar ele nessa posição. Ok. Eu tinha também dois textos, né, que me dava lá, fulano de tal, uma vírgula, né, você é alguma coisa, o traidor ou você é o cara, né. Vamos criar isso aqui então. Vamos informar que isso aqui é a classe nossa. Escolha View Controller. Eu estou informando a classe. Esse aqui vai ser meu soldadinho. Esse aqui vai ser o nome. E esse aqui vai ser qualquer outro, né? Como a gente está trabalhando diferente aqui, vamos colocar esse aqui na mão mesmo, porque esse aqui não precisa ser dinâmico. Você é o cara. Vamos dar um destaque melhor aqui para essa UI. Vou aumentar bastante a fonte aqui para ter uma coisa legal. Vamos fixar esses posicionamentos aqui, porque caso contrário ele não vai saber como trabalhar com isso. Ok, gente? Acompanhando? Então já tenho a view aqui do Neil pronta. Vou fazer a mesma coisa aqui, eu poderia copiar e colar também. Vamos até fazer isso para facilitar o trabalho. Vou mudar poucas coisas aqui para fazer a view do Cypher. Azul segue. Ok. E o nosso trabalho aqui vai ser simples. Só trocar o Neil pelo Cypher. Cypher vai ficar todo desconfigurado. Ups. Com toque a gente regula ele. Todo mundo entendeu o que foi feito? Vamos testar? Demos ao vivo. Sempre perigoso. O Cypher ficou bem lembrado. Obrigado, Edson. O Cypher não é o cara. O que ele é? Você é o... Traíra é uma expressão que existe ou é coisa do goianês mesmo? Traíra. Traíra é um peixe, né? Então deve ser nacional isso aqui. Acho que o pessoal que assistir a gente em casa não vai ficar, poxa, o que esses goianos estão falando? Ok, você é o traíra. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Qual é o seu nome? Estou notando que a caixinha está um pouquinho deslocada. Vamos arrumar isso? Alguém notou isso? Isso é um excelente sinal que vocês vão ser excelentes desenvolvedores iOS que têm atenção extrema a detalhes. Parabéns. Tô dando um toque aí já, né? Acho que eu não informei
que ele tem que ficar centralizado. Vamos ver. Senão a gente deleta e cria ele de novo aqui. Tá ruim ainda, não tá? Então vamos remover todas as constantes, as constraints que a gente fala desse item. Vamos criar de novo. Vamos centralizar no Morpheus. Vai ficar uma distância vertical do texto. E eu vou definir aqui a largura e a altura dela. Ok. Acho que agora fica melhor. Melhorou, né? Qual é o seu nome? George. Eu toquei aqui, não apareceu o teclado. Isso é coisa de simulador. Por isso que eu digo, às vezes, é interessante você ter o device na mão. Mas a gente tem uma tecla de atalho aqui que a gente pode usar o teclado também. Né? Clique em retorno. Escolha a sua pílula. Qual pílula que o George deve escolher? Trair ou a outra? Vamos ser bonzinho. George, você é o cara. Né? Vamos voltar. George, pílula azul. Opa. Piscou lá. Oi? O cara até bugou o sistema. Não sei se vocês lembram, ele era operador do sistema, né? Ele era um programador, né? Isso é karma. Né? Tem um pequeno detalhe aqui que está me incomodando. Não sei se alguém percebeu. Para a gente finalizar rapidamente aqui. Tá azul aqui. Meu aplicativo é todo escuro. Meu aplicativo é meio do mal. Então eu não quero essa coisinha azul aqui. Vamos mudar isso aqui então. E no iOS tem uma propriedade, na verdade, do storyboard, que eu defino uma cor global do aplicativo. Né? Vamos colocar essa cor escura. Então, os elementos que geralmente não tem cor, passam a ter essa cor. Né? Então, só para a gente finalizar. George, você é o cara, e o back aqui tá. Ok, gente? Entenderam mais ou menos o desenho da coisa? Eu vou disponibilizar esse código aqui online, vocês dão uma olhada na classe, vocês dão uma olhada no processo. Eu fiz algo diferente aqui também. Isso é importante para mostrar para vocês a importância de surpreender o usuário e utilizar o hardware, né, a seu favor para criar coisas bem interessantes no aplicativo. Então, eu vou executar aqui exatamente o mesmo aplicativo, uma pena que vocês não têm minha tela aqui, mas não precisa, é só para vocês verem uma função. Oi? O negócio não é esse. Eu posso até mostrar a minha tela, mas se eu mostrar a tela, a função que eu criei, ela não funciona quando você está espelhando a tela. Mas vocês vão entender, é bem simples. Eu vou abrir o aplicativo, vai pedir, digite seu nome, eu vou digitar o nome, George, ok. Só que não precisava nem ter digitado. O negócio é o seguinte, imagina que eu falo, me dá uma dica, Morpheus, que pílula é essa? O que é azul, o que é vermelho? Então, é como se eu fosse ligar para ele. Então, eu encosto. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. Sair, ele para. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Entenderam? O que eu usei aqui? Eu usei o sensor de proximidade do iPhone, que é um sensor que tem bem próximo aí da câmera, né? Até que se for com o dedo aqui, ele ativa. The story ends. You wake up. Entendeu? Então, assim, qual que é o recado disso aqui? Eu vou postar essas duas versões, a versão que a gente criou e a versão extra, com essa feature extra. Acreditem, foram 10 linhas de código a mais só, nada mais, para a gente criar isso aí. Só algumas dicas finais aqui. Mais uma vez, são dicas pessoais, tá? Não existe... ninguém tem obrigação de concordar com elas. Pelo contrário, eu gostaria que discordasse. Dicas finais minhas que eu acumulei ao longo do tempo como desenvolvedor. Né? Foco no usuário. Foco extremo e obsessivo no usuário. Entenda quem é seu usuário, pense nele, faça tudo pensando nele. Outro detalhe, teste, 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 teste. Nunca solte um aplicativo que você não tem segurança que ele vai funcionar bem. Né?
Conheça os frameworks. Você viu que a gente implementou uma função aqui que poderia ser o diferencial de venda desse aplicativo, se ele fosse, nosso aplicativo Pilolose fosse para a App Store, poderia ser o diferencial, porque ele surpreendeu o usuário. Eu vi a cara de vocês quando vocês viram eu colocando o telefone no ouvido. Então, conheça os frameworks. Essas questões vêm disso, né? Conheça o equipamento que vocês estão usando, né? Corra de atalhos. Eu ouço falar, muita gente pode discordar de mim, eu brigo nisso aqui, toda vez que chega cliente falando isso aqui, eu tento convencer o contrário, eu sou muito chato com isso. Quem está escutando isso aqui de casa, nas gravações, com certeza vai torcer o nariz, mas corra dos atalhos. O que é atalho? PhoneGap, Titanium, esses facilitadores aí que você cria um aplicativo só para iPhone e já distribui nas outras plataformas também. Você não está aproveitando o melhor que essa plataforma tem. Isso aqui a gente está usando código nativo, a gente está usando o melhor da plataforma, o melhor do aparelho, né? Você está colocando uma camada por cima disso aí, né? Por mais que melhor que seja, são bem feitos, etc., mas nativo é nativo, eu sou dessa opinião. Então, na minha opinião, corra desses atalhos. Tá? Não tem justificativa para você não aprender a fazer o correto, o nativo. Tá? E outra coisa, com muita facilidade, lembre-se que a gente está no mercado internacional, com muita facilidade eu consigo traduzir esse aplicativo para centenas de idiomas aí e distribuí-lo mundialmente. Lembre-se que a gente está falando de uma plataforma internacional que está em mais, não me lembro a conta, mas aproximadamente 100 App Stores no mundo inteiro. Né? Swift, dê uma atenção para ela sim, não deixe de aprender. Participe de eventos como esse, explore a comunidade, é o momento que a gente está numa mesma sala aqui para discutir esse tipo de coisa. Né? E existe mercado. Né? Para finalizar, uma pequena estatística, complementando aquela da Fortune 500, isso é um dado brasileiro, tá? Que nos foi passado. Todas as empresas da Fortune 900 que tem algum deploy para iOS, que é mais ou menos 90 e poucos %, 85% dessas empresas que têm deploy iOS, elas não têm time interno de desenvolvimento iOS. Ela terceiriza. Terceiriza para quem? Para pessoas como nós. Né? Então, lembre-se desse detalhe aí quando vocês estiverem estudando. O mercado existe e muito. Tá? Dia 13 de setembro, a gente vai fazer nosso Swift Dojo, que é um mão na massa. Quem sempre vai, gosta. Dia 13 de setembro, anotem aí. A gente cria uma situação, um problema, todo mundo codifica, todo mundo coloca a mão no código. É uma forma interessantíssima de aprender também. E perguntas, fique à vontade. Teomon Lima, da agência Clap. O interesse maior da gente aqui é entender, por exemplo, você fez muita coisa aí sem precisar digitar uma linha de código. Hoje, o que a gente faz é desenvolver no Photoshop, no Pixelmator, toda a parte gráfica e mandar para o programador isso, só os arquivos gráficos. Nosso interesse não é bem desenvolver para a plataforma, mas sim já entregar a parte gráfica toda pronta dentro do Xcode para o programador simplesmente colocar a pitada final, que é dar vida para o software, dar vida para o programa. Então, a minha pergunta é, tem como a gente fazer isso, desenvolver isso tudo dentro da agência, toda a parte gráfica e entregar isso pronto, sem a gente precisar saber muito a respeito de Swift, Objective-C e assim por diante? Tá, excelente pergunta. Isso é mais ou menos meu dia a dia no trabalho. A gente trabalha com dezenas de agências de publicidade, geralmente até fazendo esse reforço, tá, fazendo o braço de engenharia deles. Tá? Então, eu recebo muito layout vindo das agências e para a gente implementar isso aí em código. O que eu percebo é o seguinte, a maioria porque esse é um mercado novo, eu até entendo o porquê. A maioria das agências tem por mais que pensem em digital, etc., tem um foco muito voltado para o impresso ou para determinada mídia. É muito raro você pegar um designer, ou esse profissional, ele deve ser muito valorizado se você tiver ele lá dentro, que pense em mobile, que tenha a sensibilidade do mobile, porque não é somente um desenho, tem muito mais coisa envolvida. Então, geralmente, quando eu pego o material que vem das agências, embora estejam bonitos, tem erros gravíssimos ali do ponto de vista de UI, de User Experience, que o Cláudio vai falar mais para a gente. Tá? O que eu recomendaria para você e para a sua agência? E é o que geralmente eu falo para o pessoal. Né? Você não precisa ter o programador, como a gente comentou aqui, o programador global, aquele cara 5 estrelas ali dentro da sua empresa. Tá? Mas é interessante você ter um cara que tenha noção do que ele está fazendo, do que ele está colocando, até mesmo para conhecer as limitações da plataforma, conhecer os benefícios dela,
né? E poder desenvolver aquele aplicativo que não vai ser só mais um aplicativo na App Store, vai ser o aplicativo da App Store. Vai fazer com que você exploda na App Store de downloads, de burburinho, de mídia espontânea, de satisfação do usuário, 5 estrelas de review. Então é isso que geralmente eu falo. Só de você estar aqui presente nessa sala com a gente, mesmo não sendo programador, etc., eu dou os parabéns, porque é isso que eu espero, conhecer a plataforma para desenvolver produtos. Meu nome é Cláudio, a gente vai conversar daqui a pouco, mas igual você traçou um perfil muito curioso das etapas de estudo, né? E uma parte principal que você focou bastante assim, na parte de algoritmos. E não foi basicamente o que a gente viu, ou seja, tem toda a praticidade e elegância, né, que a própria Apple e sua equipe lá está entregando para a gente, né? Toda essa, eu acho que eles deixam muito claro que não é tão complicado, eles tentam desmistificar isso, apesar de muitas vezes ser realmente quando você precisa dessas etapas mesmo de algoritmo e de classes pesadas e de negociações de protocolos, essas coisas que não é o caso, mas você vê que assim, acho que muito aplicativo hoje está sendo desenvolvido, não sei, posso falar, 80% em cima das views, né? Que é a parte que eles tentaram tornar a parte mais fácil. Hoje em dia, igual você mostrou, você tem uma view que já, né, vamos dizer assim, é responsiva, né? Tanto na largura quanto na altura, se adequa tanto no iPhone quanto no iPad, os futuros tamanhos, talvez, aí de aparelhos. Não se enganem com o exemplo que eu dei, porque assim, o meu que eu ocultei a parte de código em função do tempo, eu cortei algumas coisas, tá? É lógico que quando eu digito o meu nome, aquele teclado ele não vem de graça, tá? Eu preciso de um código para saber o que eu vou fazer com aquele texto, para recolher aquele teclado, né? Para tratar. Se o usuário não digitar nada ali, tudo isso está tratado em código, né? Como é que eu passo o nome de uma tela para outra, né? Se o usuário digitar um texto muito grande, o que eu vou tratar? É lógico que existe muita facilidade do ponto de vista de gerenciamento de view nos storyboards. Auto Layout foi uma implementação que, apesar de ter sido muito criticada na época, o pessoal acostumou com ela e hoje a gente é meio que natural para a gente fazer aquilo lá que a gente viu, né? Mas não se engane do ponto de vista... O exemplo a gente não colocou a mão no código, porque eu ia deixar vocês bastante entediados aí com digitação, mas tem muito código lá sim. Baixe o código, entenda, ele é bem simples, ele é bem direto, mas você tem razão, existe a tendência para facilitação sim, e o Swift, inclusive, vem para ajudar nisso, auxiliar nessa questão. Perguntas mais? Vamos lá, gente. Boa noite, Bruno Cicobi. Olá, Bruno. Talvez a gente fale sobre isso na próxima talk, mas eu já tive alguma experiência até com agência também, na parte de desenvolvimento visual, né? E, às vezes, eu vejo que existe principalmente, eu acho que na plataforma mobile, que é nova, às vezes, o pessoal que desenvolve a interface, às vezes eles brigam por algumas questões de posição, de tamanho, e às vezes, na implementação, isso se torna um pouco inviável, né? Às vezes, a gente vê isso muito hoje com a questão da responsividade. Às vezes, a pessoa quer uma tela de uma forma, mas você sabe que aquilo não seria viável para a responsividade. Aí você acaba chocando, né? Se tem algum manual disponibilizado pela Apple, de algumas coisas que... Eu acho que a Microsoft tem isso, assim, de telas, de alguns padrões, algumas melhores práticas, assim, para você, às vezes, tentar argumentar dessa forma, dizendo, o ideal é que isso fique assim, né? Então, e não ficar só entre assim, não, é porque você não tentar entrar na parte técnica, assim mesmo. A pergunta é boa, muito boa, por sinal. Existe sim, existe um documento que é belíssimo, chamado Apple Design Guidelines, que são um documento muito bem fundamentado do ponto de vista de pesquisa, de estudo, estudar a anatomia humana, para saber o tamanho mínimo que um botão deve ter, um tamanho mínimo que você deve trabalhar no UI, respeitando as distâncias, a harmonização. Talvez o Cláudio até entre em detalhes desse documento. Mas existe sim um documento gratuito. Recomendo qualquer designer que está desenvolvendo alguma coisa para mobile, dá uma olhada nesse documento. Ele está gratuito no portal do developer, você acha ele com facilidade lá dentro. Tá?
E é fundamental você ter essa noção aí de seguir essas linhas gerais aí, porque realmente tem uma carga de pesquisa e estudo muito grande em cima delas. Eu achei fantástico o que você mostrou aí no Xcode. Ficou muito bom saber que é possível fazer isso sem ter dor de cabeça, fácil, como você mostrou. A minha dúvida aqui é o seguinte: como é que fica então essa interatividade entre a gente que cuida do design e o pessoal que vai cuidar da programação, principalmente quando eles estão em outros países? Por exemplo, a gente trabalha com muitos programadores da Índia, principalmente na parte web e também agora entrando na parte de aplicativos. Como é que funcionaria essa questão do Xcode para a gente estar fazendo alterações no design, o programador poder acompanhar isso lá, de onde ele estiver, e depois, quando ele implementar o código dele, que o aplicativo começar a ganhar vida, se é possível a gente também já ter isso fácil, já atualizado da nossa parte, para a gente poder estar acompanhando isso junto com o cliente que está aqui. Entendi sua pergunta. A gente faz muito, digamos assim, a gente faz ao contrário de você. Outras empresas lá fora nos contratam para fazer outsourcing aqui no Brasil. Tá? Como é que é um pouco do nosso fluxo de trabalho? O Xcode é excelente para prototipagem, ele é rápido, te dá uma noção geral do aplicativo, etc. Mas no nosso processo eu tenho uma etapa antes dele, que eu faço uma prototipagem usando softwares específicos, né, que facilitam esse trabalho, né? Então a gente utiliza esses apps, cria esse protótipo, refina junto com o cliente em várias rodadas de prototipagem, tá? E quando o protótipo, assim, eu não tenho dúvidas nele mais, não existe dúvidas do parte do cliente, todo mundo está muito claro que vai ter ali na frente resultado, aí sim a gente abre o Xcode para começar o desenvolvimento, a programação. Tá? Isso é um fluxo que funciona muito para nós, tira um pouco o medo do processo, as incertezas do processo, porque o cliente está vendo ali, e são protótipos vivos, protótipos reais do que está acontecendo, né? E às vezes muito mais fácil até o que eu mostrei na tela, porque querendo ou não, eu ocultei um pouco a parte de código em função do tempo, mas eu vou precisar manipular um pouquinho de código, sim. Não é uma ferramenta que o seu designer, que sem nenhuma experiência em UI, nenhuma experiência em codificação, pegaria com tanta facilidade, ele teria uma curvinha de aprendizado. Então, por isso que, geralmente, eu interajo muito nessa fase de prototipagem com esses softwares. Tá? Jorge, me fala o nome desses softwares. Um que eu acho fantástico, utilizo, e eu acho ele muito bom, é um que você faz ele, inclusive, dentro do próprio iPad. A equipe, o design, cria para você lá os JPEGs, os PNGs das telas, e você monta ele todinho dentro do iPad, que chama Blueprint. Fantástico. Eu uso ele bastante, ele tem simulação, você exporta ele para iPhone, você exporta ele para PDF. Inclusive, a gente usa até o Blueprint para gerar os storyboards. Né? Então, sim, é muito interessante esse processo, e é geralmente assim que faz, e assim tem dado certo.